uma mensagem de esperança para o seu coração. As 7 promessas de Deus a Abraão. Em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, está escrito: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta mensagem, ela vai dizer sobre o momento em que Abraão, ele sai sem saber que terra era aquela que Deus havia falado. Mas debaixo da promessa de Deus, Abraão estava, com a certeza de que o que Deus prometeu se cumpriria. Abraão não tem medo de deixar tudo para trás e sair sendo direcionado por Deus. Abraão atende o chamado de Deus para a vida dele. E é necessário entendermos que se quisermos que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, precisamos também aprender a renunciar às nossas vontades, os nossos desejos e sermos totalmente dependentes de Deus. O que me chama a atenção em Abraão é que quando Deus lhe faz promessas, ele não é um jovem, cheio de planos, de sonhos. Mas Abraão já é um senhor de 75 anos de idade. E se analisarmos bem, muitas pessoas, quando alcançam essa idade, já não têm muita perspectiva de vida. Mas Deus escolhe Abraão mostrando que não importa a idade, mas a disposição para conquistar o que Deus prometeu. Pois Abraão ouve a chamada de Deus e não pensa 2 vezes. Sai com sua esposa Sara e vai em direção às promessas de Deus, sem saber ao certo qual era o caminho da conquista, mas sendo guiado pelo próprio Deus para chegar ao alcance das promessas. Vamos descobrir agora quais são as 7 promessas de Deus a Abraão. A primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. Eu fico imaginando como é lindo a forma de Deus trabalhar, pois quando Abraão sai da sua terra e do meio da sua parentela, é só ele e sua mulher, ambos avançados em idade. E olha o que Deus diz: você será uma grande nação. Deus vai contra a lógica humana. Deus vai surpreender a história, pois mesmo na velhice, Abraão e sua mulher têm um filho, começando ali essa nação sendo formada. Deus cumpriu essa promessa a Abraão. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Da forma que Deus prometeu, se cumpriu, pois a obediência e perseverança de Abraão fez com que Deus trouxesse o cumprimento da promessa. A segunda promessa para a vida de Abraão: e abençoar-te-ei. Deus cumpriu esta promessa, abençoando tanto a Abraão como aos seus descendentes. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 15 e 16 está escrito: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Em Gênesis 26, no versículo 12, está escrito também: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. A terceira promessa de Deus a Abraão: e engrandecerei o teu nome. Quem nunca ouviu falar do patriarca Abraão? Difícil alguém não ter ouvido, né? Deus honrou a fé de Abraão, a confiança que ele depositou em Deus, e isso fez com que ele fosse engrandecido, pois através da vida dele, o nome de Deus foi glorificado. Deus cumpriu sua promessa de tal forma na vida de Abraão que conhecemos ele como Pai na fé. A quarta promessa de Deus na vida de Abraão é: e tu serás uma bênção.
Em Isaías capítulo 51, no versos 2, o Senhor diz: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. O patriarca Abraão foi realmente honrado por Deus. Olha o que diz em Gálatas capítulo 3, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abraão foi uma bênção. A quinta promessa de Deus a Abraão diz: E abençoarei os que te abençoarem. Deus cumpriu esta promessa, pois aqueles que abençoaram a Abraão e seus descendentes foram também abençoados por Deus. Isaque, o filho da promessa, confirmou a bênção de Abraão sobre o seu filho Jacó, dizendo: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Esta promessa na vida de Abraão também foi cumprida sobre si e sobre os seus descendentes. A sexta promessa de Deus a Abraão: E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus também tem cumprido esta promessa através da história, pois todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu não têm ficado impune. O profeta Balaão reconheceu que não podia amaldiçoar a quem Deus abençoou. Em Neemias capítulo 13, versículo 2, está escrito: Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Mais uma promessa foi cumprida na vida de Abraão. A sétima promessa na vida de Abraão: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa também tem se cumprido por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8 está escrito que, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: Em ti serão abençoados todos os povos. Você viu que maravilha? Deus cumpriu de forma gloriosa suas promessas na vida de Abraão. Mas para que essas promessas fossem cumpridas, ele precisou ter fé, obediência e perseverança diante de Deus. Da mesma forma, Deus quer agir em nós, cumprir as suas promessas em nossas vidas, realizar suas maravilhas em nós. E só depende do nosso posicionamento diante de Deus. Fomos chamados tanto para sermos uma bênção, como também para abençoarmos outras vidas. Por isso, tome posse hoje das promessas de Deus para a sua vida, sua casa, sua família e viva o melhor que Deus reservou para você. Fique firme. Sou a pastora Érica Mimi. Se você gostou desta mensagem, curta e compartilhe. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, para quando vier novas mensagens você seja notificado e edificado pela palavra de Deus. Deus é contigo.